O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça, luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Em Romanos 5, nós lemos: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nossa liturgia. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. e ao terceiro dia, Todo dia nos restaurará porque vamos em sua sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Andresa? Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos. Porque por tua cruz redimiste o mundo. Povo. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos. Porque a tua cruz A cruz redimiste, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. porque a tua cruz tua cruz redimiste o mundo. Por suas feridas fomos curados. Nós te adoramos, ó Cristo, ó e te Cristo, bendizemos, porque bendizemos a tua cruz pela cruz redimiste redimiste o mundo. Queridas irmãs e irmãos, as Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los, confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo, todos juntos, ó Deus de misericórdia, temos errado e temos apartado dos teus caminhos, nós ovelhas desgarradas, temos por demais seguido os caprichos e desejos de nossos corações. Pecamos contra as tuas leis, deixamos de fazer aquilo que fez, e temos feito o que não devíamos fazer. Tu, porém, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Deus, as pessoas. Quem confessa as tuas culpas, restaura a condição penitente, São penitentes, segundo as promessas declaradas à declaradas à humanidade, Filho de em Jesus, ó Senhor, inocente, que concede por amor dele, ó Deus, e de hoje em diante levemos vida sóbria, piedosa e justa, a glória do teu santo para o nome. teu santo nome. Ó Senhor, suplicamos-te que escutes compassivo as nossas orações, perdoe as pessoas que a ti confessam os seus pecados, para que aquelas que são acusadas por suas consciências sejam absolvidas por teu perdão, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar juntos. Ó misericordioso Deus, que criaste todo o gênero humano e não aborreces coisa alguma do que fizeste, nem desejas a morte do pecador, mas antes teu arrependimento e salvação. Tem compaixão das pessoas que não te conhecem, tal como te revelaste no Evangelho do teu Filho. Liberta-te de toda ignorância, dureza de coração e desprezo de tua palavra. Conduze-as, pois, Senhor, Bendito Senhor, ó ao Deus, tua e constituam um só rebanho, sobre Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor nosso, vive e reina e com o Espírito Santo, um só a Deus, agora e sempre. Amém. Vamos, nesse momento,
cantar o nosso hino Fronte Ensanguentada. Isso. E está aqui também para eles verem. Aham. Que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Seja a atitude de vocês as mesmas de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que é ser igual a Deus. Era algo que deveria apagar-se. Que ao nome de Jesus Jesus se dobre todo o joelho. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. que ao nome de Que Jesus Jesus se dobre todo o joelho.
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Que ao Que nome ao de Jesus. nome de Jesus se dobre todo o joelho. todo joelho. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Que Que ao ao nome de nome de Jesus se dobre todo o Sobre joelho. todo joelho. E que ao nome de Jesus. Para quê? Para que o nome de Jesus. Me perdi total. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra. Que ao nome Que de ao Jesus. nome de Jesus se dobre todo o joelho. Joelho. Língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que ao nome de Jesus se dobre todos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora Agora e será. para e será sempre. Todos os Amém. séculos. Amém. Ao nome de Jesus se Ao nome de dobre. Jesus se dobre todo Todo o joelho. joelho. Evangelho de João, começando com o versículo 18. Depois de fazer esta oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do rio de Cedron. E havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. E então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas de tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. E Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que eu sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada e atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante, os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiro até a casa de Anás, e Anás era sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar. Ele perguntou, você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também.
o grande sacerdote fez algumas perguntas. Jesus fez algumas perguntas a respeito de Jesus e dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente e ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: isso é maneira de falar com um grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote perante o parente do homem a quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: será que eu não vi você com aquele homem no jardim? E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque eles queriam continuar puros conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer a janta da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu e foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como iria morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta é a do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente, os chefes dos sacerdotes, é que entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou o rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci. Eu vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás já era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos, cheio de espinhos, e puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. E então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui
Está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. E então Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal num lugar do chamado Calçada de Pedra, que em hebraico é o lugar de Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificados e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e o crucificaram. Também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus. Escreva: Este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio na minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, esposa de Cleopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo quem ele amava, disse a ela: Este é o teu filho. E em seguida disse a ele: Esta é a tua mãe. Esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. E então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. E ali havia uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam o vinho numa esponja, puseram a esponja num bastão e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse:
tudo está consumado. E então baixou a cabeça e morreu. E então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirar-lhes das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram, quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. Depois quebraram a perna do outro, mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, e no mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, para que vocês também creiam. E o que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos outros fariseus. Pilatos deu licença a José e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloé e de mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhados essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia ali um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Vamos guardar uns minutos de reflexão, uns momentos de reflexão. Todos vós que procurais, em meio à mágoa e dor, conforto e paz na vida aqui, olhai o sofredor. Jesus a todos abre o seu divino coração. Ó, vinde a ele e encontrareis a eterna salvação. Por vós subiu a Santa Cruz e ali cumpriu a lei. Ó vós, cansados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus dos santos, és nos céus,
a glória e a alegria. És esperança do mortal que sempre em ti confia. No precioso sangue teu, nossa alma vem lavar. Renova o nosso coração e nele vem morar. Na Sexta-feira Santa, lembramos a crucificação de Jesus. Já começamos lembrando dela no domingo, né? Domingo de Ramos e domingo da Paixão também. Mas agora consumamos, agora chegamos ao ápice dessa reflexão sobre a cruz, sobre a crucificação. Refletir e observar a cruz, ela é sempre um escândalo. É sempre algo que fere aquilo que se espera, aquilo que a gente pensa, às vezes. Porque na cruz nós vemos Deus se revelando em fragilidade, Deus se revelando e sofrendo em dor, Deus se compadecendo por nós. A cruz não é à toa que se torna o grande símbolo da fé cristã. É a cruz que nos faz lembrar das nossas mazelas, dos nossos males, dos nossos pecados, tanto aqueles individualmente cometidos, como aqueles cometidos coletivamente, cometidos como humanidade. É na cruz que temos a perfeita identificação de Cristo com a nossa fraqueza, com o nosso sofrer, com a nossa dor. É interessante a gente relembrar sempre que as duas coisas não estão desassociadas. Na cruz, temos o preço do pecado sendo pago. Na cruz, temos também o alívio das nossas dores, das nossas mazelas, né? Porque as mazelas, as dores do nosso mundo, elas são consequência do pecado de alguém, da maldade de alguém. O preço do pecado, ele é sempre a dor, o sofrimento de alguém. Seja do próprio culpado ou da vítima inocente. Ao olharmos a cruz, devemos repensar a nossa vida, repensar o nosso próprio mundo. Ao olharmos a cruz, devemos buscar mudar a nossa forma de ser e de agir. Ao olharmos a cruz, temos um estranho conforto também, porque sabemos e vemos que não estamos sozinhos, não estamos abandonados nesse caminho. Porque o amor de Deus é tão grande que Ele próprio, né, entrega Jesus por nós. Quando lemos o texto de hoje, de João, vimos ali um pouco, né, das pessoas que entregaram Jesus. Seja Judas que traiu, seja,
né, ali os chefes sacerdotes que criaram a confusão toda, seja Pilatos que condenou, seja, enfim, todos esses que apareceram, e também nós entramos nesse grupo, de alguma forma, da culpa, porque também é por nós a crucificação. É uma entrega voluntária e amorosa de Deus, mas é pensando e motivado em nós. Nós já no domingo já falamos um pouco sobre isso. Falamos um pouco sobre, né, a inveja, né, dos sacerdotes, o quanto o oportunismo e a covardia de Pilatos, né, quanto às más escolhas do povo, né, quanto tudo isso está na crucificação e o quanto tudo isso muitas vezes está em nós. E cabe a nós aceitarmos o convite de Cristo para que Ele nos liberte de tudo isso, para que Ele nos retire de nós tudo isso. Se o sacrifício de Jesus é sempre comparado com os sacrifícios do Antigo Testamento, esses eram sacrifícios que precisavam, não bastavam acontecer. Era necessário que as pessoas também aderissem a ele, né? O sacrifício da Páscoa precisava também que aspergisse o sangue nas portas. Só tinha efeito para quem aceitasse aquele sacrifício, para quem participasse, para quem aceitasse aquela oferta. Não bastava ter simplesmente sacrifício. O sacrifício de Cristo precisa ser aceito por nós. Precisa que nós consigamos trazer para as nossas vidas. Ele já foi feito. Ele já é dado de graça para todos nós. E ele também precisa que nós aceitemos ser lavados e remidos pelo sangue dele lá na cruz. E também, lá na cruz, podemos deixar aos seus pés o nosso sofrer, a nossa dor, a nossa angústia, as nossas mazelas, deixar aquilo que não merece mais estar em nós, não merece mais estar na vida de alguém que foi remido pelo Filho de Deus. Rosana, pode nos conduzir nessa oração por toda a humanidade? Por toda a humanidade, ó Deus, Criador e protetor de todo o gênero humano, intercedamos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições. Diga-te, fazer-lhes... Você não me ouve. Pronto, acho que eu já estou ouvindo. Agora está ouvindo? Estou. Por toda a humanidade, ó Deus, Criador e protetor de todo o gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições. Digna-te fazer-lhes conhecidos os teus caminhos e manifesta
a todas as nações a tua eterna salvação. Pedimos especialmente a favor da tua Santa Igreja, a fim de que ela seja a tal maneira guiada e governada por teu Santo Espírito, que todas as pessoas que professam a fé cristã sejam conduzidas no caminho da verdade, em unidade, paz e retidão. Confiamos finalmente a sua obra, a tua bondosa mão, todas as pessoas que de qualquer modo se achem aflitas ou perturbadas na consciência, no corpo ou na situação de vida, particularmente aqueles por quem nossas orações são desejadas. Intercessões silenciosas e pedidos, suplicamos que as confortes e alivies em todos os seus problemas, dando-lhe paciência no sofrimento e força para vencer as aflições. E isto nós te rogamos por amor de Jesus. Amém. Fátima, nos conduz no Pai Nosso, por favor. Ok. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, que por tua morte tiraste o aguilhão da morte, concede a nós que te servimos, que de tal maneira sigamos por fé o caminho que nos ensinaste, por tua vida, paixão e morte. Que afinal dormeçamos em ti, por tua misericórdia, que vives com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Juntos fazer nosso encerramento. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabia o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre Também ele si tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o revoltávamos por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. e pelas suas pesaduras Todos nós não se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair de todos nós. Mas ele foi transpassado. Perdão, está repetido aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Melhorar sobre si. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Fiquemos em paz. Em nome de Cristo. Amém.